Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que você e sua família estejam bem nesta manhã de sábado, dia 20 de junho de 2020. Estaremos ministrando a lição de número 12 da CPAD, a revista Igreja Eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo na promessa. A lição 12, que diz o título A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo diz assim em Efésios 5,31: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Eu tenho certeza que você na semana fez a sua leitura diária. Na segunda-feira fala que Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça-feira diz que o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Na quarta-feira diz que o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Na quinta, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Sexta-feira, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos pais. E no sábado, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. Então, nesta manhã, nós estaremos estudando sobre a conduta do crente em relação à família. Falaremos sobre o esposo, a esposa e os filhos, o tratamento que todos devem ter uns com os outros. Uma lição muito boa e esclarecedora. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo de número 5, do verso 21 ao 33, e depois Efésios 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a vossa própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos: primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. 3, orientar a conduta dos pais e filhos
no ambiente familiar. Então nós sabemos que a família é um projeto divino, um projeto de Deus, e o diabo, desde a criação do homem e da mulher, luta contra a instituição chamada família. Nós vemos no decorrer das épocas, dos tempos, o diabo sempre criando estratégias e armadilhas para acabar com a família. Mas todos nós aqui nesta manhã precisamos entender que a nossa família, a minha família, a sua família, é um projeto de Deus. Então nós temos que lutar pela nossa esposa, lutar pelo seu marido, lutar pelos nossos filhos, tendo a certeza de que Deus, Ele estará sempre disposto a abençoar a nossa família. Na introdução, ele fala que a família é um projeto divino, todos nós sabemos e já falamos sobre isso, e a instituição de Deus para o casamento é um casamento monogâmico. O que é isto? É um casamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Quando falamos disso, falamos também que a instituição família, uma instituição constituída por Deus, é uma constituição selada pelos propósitos divinos. Então, por causa disto, ela precisa ter um relacionamento heterossexual. Que é isso? Um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia em Gênesis que Deus deu uma ordem ao primeiro casal: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então nós precisamos entender que só consegue gerar no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Homem com homem não consegue gerar, mulher com mulher não consegue gerar. Então a instituição divina, a instituição do relacionamento familiar instituído por Deus é um relacionamento monogâmico e um relacionamento heterossexual. E este relacionamento entre o homem e a mulher, diz a Bíblia, que ele tem que ser indissolúvel, ele não pode acabar. Então, você que é casado, como eu também sou, nós precisamos lutar diariamente pelo nosso casamento, lutar pela nossa família. Nós vemos aqui ainda na introdução que os membros da família são iguais. O homem, a mulher, os filhos, nós somos iguais, irmãos. A única diferença que nós temos são os papéis que cada um tem dentro da família. O homem tem um papel, a mulher tem outra e os filhos outros. Mas Deus nos olha como iguais, tá bom? Então você tem que olhar a sua esposa, você tem que olhar o seu filho, a esposa tem que olhar o esposo, tem que olhar os filhos como iguais, tá bom? Nós somos iguais. O que muda são os papéis que desempenhamos, que são diferentes. O homem tem um papel, a mulher tem outra e os filhos outro papel, tá certo? Nós vamos ver aqui, já no ponto central desta introdução, nós vemos que o relacionamento familiar é um projeto divino. Por isso que o diabo tenta acabar com a família, porque o diabo sabe que a família é um projeto de Deus. Então, será que você pode gravar isso na sua mente? Se você quiser ir na sua casa, fale: a minha família é um projeto de Deus e ninguém vai acabar com a minha família. O diabo ele não tem poder contra a sua casa. O diabo ele pode até tentar destruir a sua família, mas se você tiver Deus como centro, se você tiver uma vida de oração, de intercessão, ele vai até tentar, mas a sua família estará protegida e abrigada em Deus. O tópico 1 fala sobre a conduta do crente como marido. Nós vamos ver aqui que Paulo enaltece o matrimônio, né? Se vocês verem as cartas de Paulo, principalmente Coríntios, ele fala muito sobre isso. E Paulo, ele coloca o patamar do matrimônio comparando o marido a Cristo e a esposa à igreja. Isso aqui é fantástico, porque é um papel muito relevante que o marido precisa atuar num casamento. Paulo compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. E diz a Bíblia que Cristo, ele deu a vida pela esposa, deu a vida pela igreja.
Será que você, marido, está disposto a dar a vida pela sua esposa? Talvez quem está me assistindo já está balançando a cabeça dizendo que não, né? Mas você precisa rever seus conceitos e precisa, se necessário, dar a vida sim pela sua esposa, porque Cristo, Ele deu a vida pela sua igreja. E eu nunca vi na Escritura Sagrada Cristo maltratando a igreja, Cristo falando mal da igreja, Cristo humilhando a igreja. Pelo contrário, Cristo ele sempre colocou a igreja numa posição de elevação, numa posição de honra. E é isso que você precisa também fazer com a sua esposa, tá bom? Aí falamos aqui no tópico 1.1, o papel do marido como líder da família. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa. Então o homem ele tem que assumir o papel de liderança, ele tem que assumir o papel de relevância dentro da sua casa. Então precisamos entender isso. E repito, não é porque é líder que tem que humilhar, que maltratar, não. Porque diz a Bíblia que o esposo precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem ama não humilha, quem ama não maltrata, quem ama faz de tudo para ver a esposa bem, para ver a esposa feliz, para ver a esposa realizada. Então, o homem precisa assumir este papel de cabeça, este papel de líder. Aqui nós vemos que Paulo falando isto mostra que o modelo do relacionamento do casamento cristão é do marido liderando a casa, do mesmo jeito que Cristo lidera a igreja. Mas por que isto? Visando o quê? Visando o bem-estar da casa, visando o bem-estar da esposa, visando o bem-estar dos filhos, visando o bem-estar na vida espiritual, na vida material. Tudo que engloba a sua família precisa da liderança do esposo. Então nós vemos aqui que estamos vivendo o tempo do feminismo, né? Que as feministas, não, isso está errado, o homem não pode liderar em casa e tal, mas a Bíblia, ela tem uma visão totalmente diferente. Esta liderança que a Bíblia fala não é uma liderança de imposição, não, é uma liderança de amor. E tendo uma liderança de amor, é uma liderança de respeito mútuo. Você respeita a sua esposa te respeita, você respeita o seu filho te respeita, e nesta sintonia de amor, o lar prossegue numa sintonia, numa harmonia, e o nome do Senhor é glorificado. Vamos falar aqui agora do ponto 1, tópico 2, que fala do amor como elemento primordial. É o que eu falei aqui bem no finalzinho do tópico. O marido, além de liderar, ele precisa amar a esposa. A esposa precisa se sentir amada. A esposa, ela precisa se sentir querida pelo marido. Há quanto tempo você, marido aí que está me assistindo, não fala que sua esposa está bonita? Quando ela se arruma, você não faz um elogio para ela? Há quanto tempo você não manda uma mensagem aí pelo WhatsApp de amor para sua esposa? Não escreve uma carta a punho? Há quanto tempo você não faz isso? A sua esposa precisa se sentir amada. A sua esposa precisa se sentir querida. A sua esposa precisa se sentir desejada por você. Então precisamos entender isto. Nós precisamos amar a nossa esposa. Há quanto tempo a sua esposa não faz uma comida e você elogia, falando, nossa esposa, a comida hoje está gostosa, hein? O tempero ficou espetacular. Você precisa elogiar a sua esposa. Há quanto tempo que você não coloca aí, marido, uma roupa na máquina para bater? Há quanto tempo você não pega uma vassoura e varre a casa? Passa um pano nos móveis? Fala assim para a esposa, hoje vai ali na rua, compra um lanche para você que eu vou olhar as crianças. Quanto tempo você não faz isso? Isso também é amor. Você precisa amar a sua esposa, você precisa agradá-la, como Cristo ama e agrada a igreja. Mas isto implica a parte do quê? A parte do sacrifício. Você precisa se sacrificar para a sua esposa ficar bem e se sentir bem, tá bom? Desse modo, o marido promove o que na casa? A união e a harmonia conjugal com o exercício do amor. Então faça isso, esposo. Ame a sua mulher.
dedique seu tempo a ela, faça algo que ela se agrade, não espera ela pedir não, como tem uma brincadeira aí, né? Não deixa a sua esposa mandar em você não deixa ela mandar você lavar a louça, não deixa ela mandar você botar roupa na máquina, não permite isso não, marido. Antes que ela mande, lava a louça sem ela mandar, coloca a roupa na máquina sem ela mandar, varre a casa sem ela mandar, ela vai ficar com um sorriso lá na orelha e você vai ficar com um sorriso melhor ainda, tá bom? Escute isso, escute esse conselho, não deixa ela mandar em você não, antes dela mandar, faz logo que vai ser melhor para você, tá bom? 3, vamos aqui, estamos no tópico 1.3, o cuidado do marido à esposa. Diz aqui o texto, que nós lemos inclusive aqui na leitura bíblica diária, que está em Efésios 5, no versículo 28. Diz assim, ó: quem ama a sua mulher, ama-se a si próprio. Você teria coragem, esposo que está me ouvindo, marido, pegar agora um martelo e martelar o seu dedo na parede? Você vai dizer que não. Por quê? Porque vai doer. Quem já bateu um prego na parede, errou e meteu no dedo, você sabe como dói. Você teria coragem de pegar o seu pé agora e dar um chute no móvel? Não. Por quê? Porque vai doer. Você precisa entender que a sua esposa e você, depois do casamento e da bênção de Deus, vocês deixaram de ser dois e se tornaram um. Então, quando você maltrata a sua esposa, você está se maltratando. Quando você não ama a sua esposa, você não está se amando. Então, você precisa aprender isso, que quando você cuida da sua esposa, quando você dá atenção à sua mulher, quando você protege a sua mulher, você está amando a você próprio. Você está cuidando de você também. Então, faça isso. Exercite isto. Ame a sua esposa. Cuide dela. Trate bem ela. Que fazendo isso você vai estar fazendo bem para você próprio. Tá bom? Aí eu repito. Há quanto tempo você não elogia a sua esposa para ela própria? Há quanto tempo você não chega no dia... Não é esperando nada em troca não, companheiro. Porque quem ama alguém não espera nada em troca. Ama porque ama. A maioria dos esposos quer sempre elogiar a esposa à noite, né? Quando está na cama. Não faz isso. Faça dessa forma. É bom elogiar na cama? Claro que é bom. Mas e no dia? Você tratou mal a esposa quando acordou, não elogiou o almoço, não falou que ela estava bonita, não elogiou na tarde, não fez nada. Aí chega de noite e quer elogiar. Poxa vida, ainda quer que a esposa te trate bem? Não vai ter como. Elogia a sua esposa, elogia a comida dela, elogia quando ela se arruma, elogia quando ela passa um batom, quando ela faz a unha, elogia. Há quanto tempo você não elogia a sua esposa perto da família dela, da mãe, do pai? Quanto tempo você não elogia a sua esposa na frente dos seus filhos? Há quanto tempo? Faça isso. Ela precisa ser elogiada. A mulher é aqui, ó, no ouvido, ó. Ela gosta do que ouve. O que a sua mulher tem ouvido de você? Coisas boas ou coisas ruins? Ah, mas a minha mulher não se arruma bem. Compra uma roupa que você gosta e dá para ela. Ah, mas a minha mulher não faz comida que eu gosto. Vai para a cozinha, faz a comida para ela. Ah, mas a minha mulher não passa a roupa do jeito que eu gosto. Pega a tua roupa e passa, ela vai ficar toda contente. Ou então mostra para ela, olha esposa, é assim que eu gosto. Assim que eu acho que é bacana. Conversa, dialoga. É para isso que você casou. Tá bom? Então precisamos entender isso, porque os cuidados que você tem que ter com a tua mulher não é apenas provisão material, mas também afeto, consideração, honra, demonstração de amor. Aqui está aqui na lição, a demonstração de amor sincera, tanto em público quanto em particular, enquanto ambos viverem. Depois leia aí, ó, Colossenses 3,19, que você vai entender o que eu estou falando com você. Então nós vemos aqui na síntese que o marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. O que é isto? Amar sem esperar nada em troca.
Amar porque você ama, porque você casou com esta mulher, porque você ama essa mulher. Então dedique o seu tempo a ela. Dedique o seu amor a ela, tá bom? Agora nós vamos ver aqui a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão cristã. Nós vemos na Bíblia que a sujeição não é uma sujeição de humilhação, tá? Que muita gente, inclusive crente, vê esse texto e interpreta da forma totalmente errada. E muitas mulheres acham, mas a Bíblia fala que eu tenho que ser capacho do meu esposo. Não, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que você tem que sujeitar-se ao seu esposo. E que tipo de sujeição é essa? É uma sujeição no temor de Deus. Se você teme a Deus, você vai se sujeitar ao seu esposo. Mas não para ser humilhada, para ser pisada, para ser escrachada, não. Você vai se sujeitar a Ele como a igreja se sujeita a Cristo, porque Cristo ama a igreja. E é muito fácil para a mulher que tem o amor do esposo, é por isso que Paulo primeiro pega a gente que é marido. Se você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, pode ter certeza que a sua esposa vai te sujeitar. A sua esposa vai estar sujeita a você, vai estar sujeita à tua autoridade, vai estar sujeita à sua liderança, porque ela sabe que a sua liderança não é para massacrá-la, mas é para fazê-la crescer, para vocês crescerem juntos. É por isso que a Bíblia fala isso. Então, aqui isso não está falando de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. O esposo vai chegar para a mulher e vai falar, olha, faz isso porque eu estou mandando. Não é dessa forma, não. É uma sujeição voluntária e de graça aceitação. Mas aceitação a quê? Aceitação ao amor que ela tem por você. Se a sua mulher se sujeita, te respeita, te ama, é porque ela está contigo, meu irmão. É porque ela tem amor por você. É por isso que ela se sujeita ao seu amor, à sua liderança, à sua palavra. É por isso que ela está com você. A condição da mulher cristã. Já estamos aqui no tópico 2.2. Na cultura judaica, a mulher é parte de propriedade do homem. Ei, olha para cá, homem. A tua mulher não é tua propriedade não, tá? Você não é dono, você não comprou ela com dinheiro, não. Você se casou porque você a ama e ela te ama também. Então não tenha a tua mulher como posse, não. A minha mulher é minha posse, ela tem que fazer o que eu quero. Não. Vocês têm que chegar num consenso e fazerem as coisas juntos. A primeira coisa que o marido e a mulher precisam ser são amigos. Será que você e sua esposa são amigos? Será que vocês confidenciam as suas coisas? Será que vocês conversam? Será que vocês têm sonhos, planos? Será? Se você está dizendo, não, pastor, eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente não é amigo, não. Vocês precisam rever esse ponto. Vocês precisam conversar. Vocês precisam estar unidos. Vocês precisam estar entrelaçados em todas as coisas. Na sociedade grega, a mulher era tratada como inferior e era escravizada. Ei, marido, ei, mulher, não permita que você seja inferiorizada pelo seu esposo, não. Ei, marido, não inferiorize a sua mulher, não. Não faça isso, não. Não faça desta forma. Porque no Evangelho de Cristo, Deus quebrou esses paradigmas. Deus colocou a mulher em uma posição de dignidade igual a dos homens. Ele nos igualou. Leia depois em Gálatas 3:28 que você vai entender. Veja depois em João 4, quando Deus ele tem a conversa com a mulher samaritana. Ele quebrou paradigmas, irmãos. Deus ele quebrou o preconceito e a discriminação. E aqui nós vemos que a mulher cristã, ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhuma escravidão. Eu quero me dirigir a mulheres, as mulheres que estão me assistindo. Mulheres, por favor, entenda isso, você é livre em Cristo. Você é livre, você não é escrava. Não se sujeite a nenhum tipo de escravidão. Ei, marido, se você está achando que sua mulher é escrava, você está totalmente errado, principalmente se você for crente.
Não faça isso. A sua mulher não é sua escrava. A sua esposa é sua companheira e você precisa amá-la. Quem ama não escraviza ninguém. Até porque Deus não nos chamou para a escravidão, mas Deus nos chamou para a liberdade. Tá bom? Você é livre. 3.2, tópico 3. A reverência ao marido. O amor ao marido precisa ser altruísta, como o amor do marido à esposa também precisa ser. Leia depois Efésios 5, 25. Leia depois isso. Leia depois que você vai entender. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O que é reciprocidade? Você sabe o que é? Reciprocidade é você fazer de forma igual. Então o comentarista está dizendo aqui de forma linda para todos entenderem. Ei, marido, quer o amor recíproco da sua esposa? Ame ela primeiro. Quer o respeito da sua esposa? Respeite ela primeiro. Quer a admiração da sua esposa? Admire ela primeiro. Que fazendo desta forma vai ser recíproco. E tudo que você plantar, você também vai colher. Tá certo? Então, nós vemos isso aqui de forma bonita na lição. Nós vemos que este amor que a esposa tem pelo marido é demonstrada quando ela o apoia, ajuda ele na sua tarefa de liderar. Você não lidera sozinho não, você precisa da ajuda da sua esposa. Tem um pessoal que brinca aí, né? Que muitas mulheres brincam que o marido é o cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço, ó, faz a cabeça, ó, girar de um lado para o outro. E diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, marido, lidere a sua casa, mas tenha companheirismo com a sua esposa. Tenha parceria com a sua esposa. Deixe a sua esposa participar das suas decisões, porque fazendo desta forma, ela não vai proceder como uma oposição, nem vai desautorizar a tua autoridade, ela vai te ajudar. Ela vai saber que a autoridade é você, mas ela vai estar contigo em união e em amor. Então nós vemos aqui que a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade conferida ao seu marido. A lição tá boa hoje, né? Estamos quase finalizando uma lição tão leve. Lição, agora nós vamos para o tópico 3.1. Nós vamos falar da conduta do crente como filho. Vamos falar sobre a responsabilidade dos pais. Isso aqui é muito sério. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é doutrina? Doutrina é uma orientação, é um treinamento para você desenvolver o caráter e a obediência do seu filho. O que é admoestação? É uma instrução ou uma advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então você precisa imputar isto no seu filho. Mas uma coisa aqui que o comentarista fala, e a Bíblia também: o pai não deve abusar da autoridade. Nunca faça isso, pai. Não abuse da sua autoridade recebida, pois você deve educar o seu filho com brandura e com amor, sem rigor excessivo, sem imposição injusta, a fim de não incitar, como diz a Bíblia em Efésios 6, a ira dos seus filhos. Pais, não ireis os seus filhos. Não faça isso. Não ire o seu filho, mas trate o seu filho na doutrina, na admoestação, no amor, no temor de Deus, fazendo com que ele entenda o bem e o mal e esteja sempre com os princípios de Deus na sua vida. É isso que você precisa fazer no seu filho. Você precisa imputar nele um caráter de Cristo, porque daqui a pouco ele vai crescer. Mas diz a Bíblia, ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando ele estiver velho, não se desviará dele. 2. A conduta requerida dos filhos. Filhos, sede obediente a vossos pais. Obediente. Quem é obediente
não perde. Quem é obediente sempre ganha. Quem ouve a instrução e executa sempre tem um ponto ganho com os pais, sempre. Porque diz a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Isso é justo. O nosso Deus é justo. E se você obedecer a seus pais, você vai ser justo. E Deus vai gostar disso e vai agir com justiça com você. Outra coisa, honra teu pai e honra tua mãe. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento no caso de necessidade. Se teu pai e sua mãe estiverem precisando de você, honre seu pai. Ajude seu pai. Ajude a sua mãe. Ajude, faça tudo por eles, tudo, para que quando eles não estiverem mais aqui, você não se arrependa. A obediência é uma dádiva para viverem sobre a tutela do pai, para honrar. E a obediência ao pai e à mãe, o amor, não é enquanto você estiver na casa do seu pai não, tá? Quando você casar, ou mesmo quando não casar ou estiver morando em outra casa, a obediência é para a vida toda. Ame seu pai, respeite seu pai. Quantos filhos não pedem a bênção aos pais? Ei, não, mas eu já sou casado, já estou velho. O problema é seu. Com 50 anos, 60, se tiver os seus pais, peça a bênção a eles. Eles têm bênçãos da parte de Deus, eles são autoridades de Deus sobre a tua vida. E quando você pede a bênção, eles falam que Deus te abençoe, você não sabe quantas bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida, porque ele é uma autoridade, sua mãe é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Mas pastor, meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, mas ele é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Quando ele te abençoa, ele não te abençoa no nome dele, ele fala que Deus te abençoe. Que Deus, pode ser a religião que for, ele vai falar que Deus te abençoe. Aprenda isto, peça a bênção aos seus pais, que você vai ver como a sua vida vai ser melhor. 3, mandamento com promessa, já estamos finalizando. Os filhos que obedecem e honram seus pais têm uma promessa dupla que lhe és assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra. Estas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Então que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o esposo, que Deus abençoe a esposa, que Deus abençoe os filhos, que Deus ele tenha e coloque sintonia perfeita no seu lar. Conclusão: o marido tem o dever de liderar e amar a esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Os pais devem educar os seus filhos segundo a Bíblia. Os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Eu quero aproveitar este encerramento desta aula, deste vídeo, e dizer para minha esposa, Thalita, eu te amo. Dizer para o meu filho João Marcos, filho, papai te ama muito. Aproveitar esta live e dizer para os meus pais, o meu pai Paulo e minha mãe Rosane, eu amo muito vocês. Obrigado por tudo que vocês já fizeram e continuam fazendo por mim. Eu espero, enquanto eu estiver nesta terra, honrá-los e amá-los com toda a minha força, meu coração e minha dedicação. Eu agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo bem mais precioso que Ele me deu. E agradeço a Deus pela vida dos meus pais. Pega aí, escuta o meu conselho. Se você estiver na sua casa agora ouvindo este vídeo, se você é marido, vai na sua esposa, dá um abraço nela, dá um beijo nela, fala que você a ama. Se você, esposa, está ouvindo este vídeo, vai no teu esposo agora, dá um beijo, dá uma bicota nele. Quanto tempo tu não dá uma bicota no seu marido? Aproveita aí agora.
Fala que ama seu esposo. Vai nos seus filhos aí agora, ó. Dá um abraço. Seu filho precisa do seu abraço. Tu não sabe o quanto é importante para um filho receber um abraço. Dá um abraço aí no seu filho. Dá um beijo. Fala que você ama seu filho, que você tem orgulho dele. Filho, vai nos seus pais agora, dá um beijo neles, dá um abraço, fala que você ama. Agradece a eles o que eles já fizeram por você. Agradece, faz isso. Se o teu marido, se a tua esposa, se o teu filho, se o teu pai estiver longe, pega o seu celular e agora, liga, independente da hora, liga e fala assim, ó, eu estou vendo aqui o vídeo que o pastor ainda está gravando e ele falou para ligar para você e falar que eu amo. Liga para ele, liga para ela, liga para o seu filho, liga para os seus pais. Você vai ver como ele vai ficar, como ela vai ficar feliz, vai ficar todo bobo do teu telefone. Deixa Deus cuidar da sua família. Não dê brechas para o inimigo. Ame a sua esposa. Esposa, respeite a liderança do seu marido. Pais, criem seus filhos no temor da palavra. Filhos, obedeçam seus pais. E assim a família estará em harmonia e teremos as bênçãos de Deus sobre o nosso lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue abençoando e protegendo a sua família. Um beijo no coração, que Deus abençoe você.